Quando nós falamos em cilindro, cilindro ele é classificado como sendo um corpo redondo. Então, gente, ó, quando nós falamos em corpo redondo, tá? Cilindro é um corpo redondo. Então, nesse caso aqui, ó, vamos lá. Para nós trabalharmos com cilindro, tá aqui, ó. Primeiramente, tá? Desenhamos uma circunferência ou um círculo, tá ok? Aí dentro do cilindro, gente, nós temos que trabalhar com a sua planificação, tá? O que é uma planificação? Quando a gente pega uma lata de leite condensado, tá? De alumínio, uma lata de leite condensado de alumínio, se a gente fizer um corte na lata, no meio, a gente vai abrir essa lata. Essa lata, quando a gente faz a abertura, já estou saindo da frente, tá, gente? Só fazer o desenho aqui. Quando nós fazemos a planificação, gente, a base, ó, a base tá aqui. Quando a gente fala a tampinha, tá do lado direito. E o corpo central da lata é essa parte aqui, ó. O corpo central da lata é essa parte. Eu pergunto para vocês, quando nós fazemos a planificação, nós temos duas figuras distintas. Quais são essas duas figuras distintas, meus amores? Circunferência e o retângulo. Quando a lata está aqui, ó, no seu estado original, aqui embaixo, isso aqui, ó, que figura que nós temos aqui? Eu tenho um círculo. Então, na realidade, nós temos quantos círculos? Nós temos 2 círculos, correto? Agora, eu sei que vai ficar, né? Vai ficar meio complicadinho, mas eu quero que vocês prestem atenção na folha, tá? Nós temos um cilindro. Cilindro. Isso, gente. Nós temos um cilindro, tá? Isso quer dizer o quê? Presta atenção. Agora eu vou abrir a folha. Essa figura que nós temos agora, que vocês responderam que é um retângulo, essa figura, ela está na lateral. Essa figura, ela está na lateral. Portanto, aqui eu tenho a lateral. Então, eu vou começar a trabalhar aqui, ó. Vocês chegaram à conclusão que a lateral, ela é um retângulo. Agora, vamos voltar aqui na figura principal. Vamos voltar aqui no início. Aqui é o centro, aqui também é o centro. Se nós fizermos isso aqui, ó, o que nós temos do cilindro? É a altura. Essa altura, ela está aqui, ó. Tá? Essa altura, ela está aqui. Beleza? Agora eu pergunto para vocês, como que nós calculamos a área do retângulo? Essa figura é um retângulo, correto? Se eu faço esse movimento aqui, ó, esse movimento é chamado de revolução. É importante anotar essa palavra, Sandro? É. Aí que nós temos um cilindro. Agora presta atenção que eu vou virar o cilindro, tá? Oi. Agora, gente, ó, presta atenção. E esse movimento que eu estou fazendo com o dedo, como é que chama essa figura aqui? Não é círculo. Circunferência. A circunferência, ela está aqui, ó, correto? Fazendo esse contorno aqui, ó, tá aqui. Agora presta atenção que eu vou abrir a circunferência. Aonde que está a circunferência agora? No retângulo. Presta atenção. A circunferência, ela é a base ou ela é a altura? Vocês concordam, então, que esse segmento aqui, ó, vermelho, é a base do retângulo. Nós temos uma circunferência, que ela foi o quê? Nós abrimos a circunferência. Agora eu vou perguntar para vocês, como que nós calculamos o comprimento de uma circunferência? Tem uma fórmula, 2πr. A base do retângulo, que é a lateral, é 2πr. Mas então onde está o raio, Sandro? O raio está aqui, ó. Isso aqui para nós é o raio. Pegando aqui também, não é o raio? Agora eu pergunto para vocês. Esse segmento aqui, ó, que eu estou pontilhando, como é que chama esse segmento aqui, gente? É o diâmetro. Então vocês concordam então que o diâmetro é 2 vezes o raio?
Então vai ficar o que, gente? Ó, vai ficar base vezes altura. A base é 2πr. E a altura, né? Vou colocar aqui Hzão. Tá? Então vai ficar o que? 2πrh. 2πrh. Então, gente, ó, a área lateral do cilindro é 2πrh. A área da base. A base, vocês já falaram que a base é um círculo. Então eu pergunto para vocês, como que eu calculo a área do círculo? A área da base, πr ao quadrado. Pessoal, está faltando a área total. Lembrando que a área total é a soma, das áreas. Quantas áreas que compõem o cilindro? A área total é igual à área lateral mais duas vezes a área da base mais a área lateral. Tudo bem? Então, ó, a área total é duas vezes a área da base mais a área lateral, que é 2πrh. Mas, Sandro, você falou que ia colocar uma fórmula específica. Vou. Agora, preste atenção na pergunta. 2πr ao quadrado e 2πrh, o que esses dois elementos têm em comum? Eles não têm o 2πr? Então eu vou colocar 2πr em evidência. Quando eu coloquei o 2πr em evidência, nós chegamos a essa fórmula aqui, ó. Quando você põe em evidência, você divide o valor pela evidência. Ó, 2πr ao quadrado dividido por 2πr, sobra r. 2πrh dividido por 2πr, sobra quem? Sobra h. Aqui nós temos a fórmula sintetizada de quem? Da área total do cilindro. Tá? Volume é área da base vezes a altura. Então tá aqui. Vamos começar a resolver o exercício de número 1. Considere um cilindro circular reto. Se o raio da base for reduzido pela metade e a altura for duplicada, o volume do cilindro é reduzido, letra B aumenta, letra C permanece o mesmo e letra E é reduzida em 25%. Então, ó, esse tipo de exercício, gente, ele é muito chato quando a pessoa fica procurando números dentro do exercício, tá? Então, preste bastante atenção. Eu vou fazer esse exercício da maneira correta. A primeira pergunta, essa figura, esse cilindro, ele está sendo trabalhado em dois momentos. O primeiro momento é o antes e o depois, tá? Só que nos dois momentos ele falou em volume. Se ele falou em volume, o que eu tenho que pensar? Eu vou trabalhar com isso aqui, ó. Volume é área da base vezes a altura. Então nós temos o primeiro momento, tá? Que é o antes. O que aconteceu? O antes é a figura original. O raio, você sabe quanto que vale o raio? Não. Então ele vale x. A altura, você sabe quanto que vale a altura? Não. Vale y. Tá? Agora, já no segundo momento, que é o depois, o que acontece? Aí ele fala o seguinte, ó. Se o raio da base for reduzido pela metade, moçada, aqui eu tenho x. E aqui vai ficar o quê? Vai ficar reduzir pela metade. Vai ficar o quê? X sobre 2. E a altura, ela for duplicada. Moçada, a altura aqui vale y. Então, se ela vai ser duplicada, ela vale quanto?
ela vale 2y. Tudo bem? Agora, o que ele está comparando? Nós vamos calcular aqui, ó, o volume 1. Eu vou utilizar essa fórmula aqui em cima. Lembrando que o volume é a área da base vezes a altura. Então vai ficar o que aqui? πr ao quadrado vezes h. Pessoal, essa é um dos primeiros momentos que a gente trabalha π. Ele deu o valor do π no exercício. Ele falou π. Ele falou adote π 3,14. Não falou nada. Entrou a palavra aproximadamente? Também não. Por que eu estou falando isso? Você só vai substituir o π quando ele dá o valor, ou quando ele dá o valor, ou quando falar o que no exercício? Aproximadamente. Caso contrário, trabalha com o π. Tá ok? Então vamos lá. Vamos calcular o volume 1. O π fica vezes o raio. Nós sabemos que é x, vai ficar x ao quadrado. E a altura? A altura é y. Tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu só vou pegar, colocar as letras na frente. Então ficou x ao quadrado y vezes π. Então, gente, ó, aqui nós temos o volume 1. Qual que é o volume 1? X ao quadrado y π. Então, fechou. Lembrando que aqui na frente nós temos o número 1. Só para lembrar que é o todo, né? Agora, já no segundo momento, o que acontece? No segundo momento, acontece isso aqui, ó. Volume 2, tá? O π é π mesmo. O raio, o raio é metade do original. Então vai ficar o quê? X sobre 2 ao quadrado vezes a altura. A altura que vale 2y. Tá joia? Pessoal, eu vou continuar o cálculo aqui, tá? Então vai ficar o quê? V2, que é igual, resolvendo isso aqui, ó, vai ficar π vezes x sobre 2 ao quadrado. X ao quadrado dividido por 4 vezes 2y. Tudo bem? Agora, gente, ó, aqui embaixo é 4, aqui em cima é 2. Vamos simplificar. Aí, organizando, presta atenção, organizando, conforme nós fizemos aqui, ó, vai ficar volume 2, aqui em cima vai ficar 1 sobre dó, aqui em cima ficou 1, embaixo ficou 2, então, meio de quem? X ao quadrado vezes y, vezes quem? Vezes quem? Vezes o π. Agora preste atenção nessa pergunta. Isso que eu estou circulando de vermelho. O que é isso que eu estou circulando de vermelho? Não é o volume 1? Presta atenção. Aquilo que, ó, eu vou ficar de costa, tá, gente? Isso aqui e aqui, ó. Isso aqui não é o volume 1? Então, que conclusão que nós podemos chegar? O que o volume 2 é do volume 1? A alternativa correta é letra B. Ó, ele falou o seguinte, um galão cilíndrico, ó, galão cilíndrico com 1 metro de altura. Então, H vale 1 metro. Continuando, e diâmetro também vale 1 metro. Um galão cilíndrico com 1 metro de altura e 1 metro de diâmetro da sua base está cheio de um líquido até sua borda. Abrindo-se completamente uma torneira,
localizada na sua base. A velocidade de escoamento do líquido é o que mesmo? 15 litros a cada minuto. 15 litros em 1 minuto. Aí falou o seguinte, ó, considerando a abertura total da torneira e que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, o tempo destinado para o esvaziamento, então é o seguinte, ó, o tempo que eu não sei, destinado para o esvaziamento do galão é 2 pontos. Pessoal, se nós prestarmos atenção, nós temos que calcular o quê? Do galão. Temos que calcular o volume, é isso? Só que aqui, ó, o volume, ele está em que aqui? Ele está em litros. Então não podemos esquecer da aula passada. Vamos lá? Ó, 1 metro cúbico, lembram disso? É igual a 1000 litros. 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Então, o que acontece aqui? Acontece que as unidades, elas estão em quê? Elas estão em metro. Então quer dizer que o volume, ele será calculado em metros cúbicos. O volume será calculado em metros cúbicos. Aí no final, a gente transforma de metro cúbico para litro, multiplicando por quanto? Por 1000. Tudo bem? Volume é πr ao quadrado vezes H. Maravilha? Continuando, opa! Então vamos lá? Volume. Agora, o que eu faço? Vamos colocar o valor do π. Mas Sandro, ele não deu o valor do π e também não falou aproximadamente. Mas você não tem que calcular um valor numérico para o volume? Então 3,14. O raio. Ele deu diâmetro. Só que o raio, ele é metade do diâmetro. Isso, nós chegamos a essa conclusão aqui, ó. Que raio é 0,5 metros. Então vai ficar o quê? 0,5 ao quadrado vezes altura. A altura vale 1. Então tá aqui. Pessoal, eu vou fazer isso aqui passo a passo, tá? Porque no dia do vestibular vocês não terão calculadora. Então vai ficar o quê? Volume 3,14 vezes 0,5 ao quadrado. 0,25. Esse 1 aqui, eu não vou colocar porque não vai mudar nada, né? Então, o que eu vou fazer? Vou fazer o cálculo aqui, ó. 3,14 vezes 5 vezes 4, 20, vai 2. 5 vezes 1, 5, 2, 7. 5 vezes 3, 15. Então tá aqui. Tiro 2, vai ficar o quê? 2 vezes 4, 8, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 3, 6. Somando, 0, 15 vai 1, dá 8, dá 7. É isso? Então aí, 2 casas em cima e 2 casas embaixo, nós teremos o quê? Quantas casas no total? 4. Então tá aqui. Tá? Então nós teremos 0,78, então o volume 0,785 metros cúbicos. Só que tem um detalhe, né, gente? Aqui, a resposta nossa é metros cúbicos. Mas só que a unidade de transformação aqui, o que é? É litro para minutos. Então, bem rapidinho, multiplicando por 1000, vai ficar o quê? Quanto que dá isso aqui, gente? 0,785 vezes 1000. Vai ficar 785 litros. Se você está trabalhando a altura e o diâmetro em metros,
O volume vai ficar o que aqui? Metros cúbicos. 785 litros, x minutos. Multiplicando cruzado, nós temos 15x, que é igual a 785. X é igual a 785 dividido por 15. Isso aqui vai dar aproximadamente 52 minutos. Novamente, ele está fazendo comparações. Ele está comparando uma figura com a outra. Então, por que eu parei a aula? Para lembrar que, se ele está fazendo comparação, ele está trabalhando com o aproximado. Então, quanto que vale o π? 3,14. Pessoal, antes que alguém pergunte, Sandro, eu posso usar 3 no lugar do π? Não. 3,1? Não. Você tem que usar o quê? Quando estiver fazendo comparações, usa o valor habitual, 3,14. Tá ok? Não esqueçam disso, é importante. Tá? Eu não desenhei. Quanto que vale o raio? 10 ao quadrado vezes altura. A altura vale 20. Então vai ficar o quê? 3,14. 10 ao quadrado é 100 vezes 20. 3,14 vezes 2.000, né? Porque 100 vezes 20 dá 2.000. Então vai ficar o que aqui? 6.280 centímetros cúbicos. Pessoal, olhando para as duas respostas, qual é a alternativa correta desse exercício? A, B, C, D ou E? Letra C.